Olá, estamos iniciando o programa Fórum Comunitário aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. O tema de hoje é sobre alternativas de metrô para Curitiba. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado aqui em nossos estúdios é o senhor Germinal Pocá, técnico em planejamento, ex-secretário de Transporte Municipal de Curitiba nos anos de 86 a 89, ex-diretor de Relações com Investidores da Sanepar nos anos de 2003 e 2008. Germinal, muitíssimo obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite ao nosso programa de hoje. Mais uma vez, agradeço exatamente o convite para falar de um tema extremamente atual e com o qual eu venho me dedicando há algum tempo em conhecer o que é feito no mundo e o que deveria ser feito para Curitiba. Sr. Germinal, existe alguma alternativa para a construção do metrô em Curitiba que não sejam enterrados ou subterrâneos? Não, efetivamente, existem N alternativas e alternativas estas que devem levar em consideração a finalidade da própria realização de um investimento de alta tecnologia, portanto, de um volume de recursos importante e que atenderia, no meu entendimento, melhor a cidade de Curitiba e arredores, os municípios da região metropolitana. Eu pediria, inclusive, para talvez colocar o VT, para que mostre inicialmente uma das ideias básicas. Então nós vamos solicitar à nossa produção a técnica para mostrar o vídeo do projeto VIP. Deste lado, na minha realidade, algumas combinações foram diferentes, criando algo totalmente novo. Somos livres para viver o que quisermos. Eu escolhi a mobilidade. Estar em todos os lugares que eu imaginasse. Bem-vindo a esse sonho, que pode ser um dia a sua realidade. Sonhar é criar, sonhar é transformar, sonhar é acreditar. Bem-vindo ao VIP. Nosso sistema veloz Interpolos, que surgiu de um sonho e transformou nossa realidade profundamente. O projeto VIP é composto por um sistema de 12 polos e é integrado aos demais transportes coletivos, redistribuindo a circulação em nossa cidade. No VIP, você tem passe livre mensal, financiado pelas empresas da cidade. No VIP, você tem controle online dos tempos e localizações exatas dos trens e ônibus. E ainda pode consultar os melhores trajetos em poucos cliques, no seu celular ou no caixa eletrônico de banco. Tudo isso com trens de última geração, circulando sobre a cidade em plataformas elevadas, capazes de diminuir a poluição visual e ainda servir de suporte para outros equipamentos da cidade, como fibras óticas, telefonia, energia, água e ciclovias. E o sistema ainda está só no início. O próximo passo é a integração com polos regionais e os trens de alta velocidade e longa distância.
Isso foi possível graças à união de empresários, políticos e a sociedade, pela transformação e busca da melhor alternativa para os problemas de mobilidade, poluição e inclusão social da comunidade. Conheça agora mais alguns detalhes do nosso sistema. 3 milhões de deslocamentos dia, 12 polos aldeia de integração sobre os terminais e novas estações. Distâncias máximas entre polos de 3 quilômetros. Tempo máximo entre polos de 4 minutos. Velocidade média dos trens em torno de 60 km por hora. Sistema sustentável e rentável para os investidores. Sonhar, criar, acreditar. Seja livre, seja VIP. Como puderam ver, esse vídeo que foi realizado por mim, com a colaboração de alguns jovens que produziram esse vídeo e que, obviamente, tiveram a forma de apresentar, incorporou no meu desenvolvimento, tive de incorporar evoluções tecnológicas, como estamos vendo, como podemos ver com outros exemplos que existem no mundo. Nós temos algumas fotografias nesse sentido que possam mostrar exatamente a evolução desses sistemas, não é? Não sei se a técnica pode passar, não é? Temos fotos. Mas o importante está na introdução da velocidade para o deslocamento entre polos. Por que polos tão distantes? Porque são investimentos elevados e somente a velocidade poderá produzir o deslocamento das pessoas de uma forma rápida e, portanto, poderá se tornar econômico. Os investimentos fixos são elevados, as estações distantes, o que permitirá que o deslocamento no território de Curitiba venha a ser de 12 a 15 minutos entre polos diametralmente opostos. Por exemplo, sítio cercado, Cabral, em 15 minutos, o que se constituiria, portanto, numa alternativa para deixar o automóvel em casa, porque as pessoas poderiam, aí sim, ter uma alternativa que os convidariam a deixar o automóvel para o fim de semana, para sair à noite, coisas desse tipo. E não termos, nós poderíamos diminuir a hora do pico mais de 50% dos veículos que ficam parados nesses grandes estacionamentos, não é? Então, não sei se pode a técnica já mostrar alguns outros veículos, não é? Como estamos vendo, trabalha-se com elevado, enquanto os metrôs europeus e em outras partes do mundo são de estação a estação, uma vez que tem uma densidade de capital bem mais fácil do que o nosso, nós sabemos quanto custa um capital aplicado no Brasil, somente com a velocidade e o mecanismo dos sistemas circulares, dos 3 círculos girando num sentido, complementado com outro círculo girando no outro sentido, nós podemos ter no máximo e produzir o transporte do passageiro em 5 a 6 trechos no máximo, o que faz com que no território de Curitiba as pessoas poderiam se deslocar de um polo ao outro em torno de 12, 15 ou 18 minutos quando fossem polos extremos, não é? Uma outra coisa que tem de ser posta é como isto se financia, não é?
a presidenta Dilma ofereceu a Curitiba R$1 bilhão. Alguns entenderam e acredito que seja fundo perdido. Mas em economia não existe muita ideia do fundo perdido. O que existe, na sua maioria das vezes, é fundos apropriados. E o problema está em saber se a população vai se apropriar desse fundo, não é? Na prática e na sua própria realização, de tal maneira que pudessem até isso ser subscrito pelos adultos de Curitiba, que vão votar, inclusive, daqui a alguns dias, como titulares de uma ação de R$1.000, 1 milhão de eleitores tendo R$1.000 em ações, poderão participar anualmente numa Assembleia Geral ordinária, numa empresa de economia mista, no qual terão direito a voz e voto. O capital que se pode vislumbrar de uma empresa dessa é da ordem de R$2,5 bilhões. 1 bilhão da presidenta Dilma, 500 milhões da Prefeitura de Curitiba e de outros municípios da região metropolitana, podendo ingressar a Copel e o governo do Estado, se assim entender, e 1 bilhão que pode se buscar no mercado, numa estrutura de capital formada idêntica à Sanepar. A Sanepar tem exatamente esta característica, onde que 40% é privado, não é? Proveniente de fundos ou de agências de fomento nacionais ou internacionais, tendo, portanto, um tripé do ponto de vista do poder, a população, com 40% das ações, 20% o governo municipal e estadual e 40% por cotado em bolsa. Isso permitirá, ao contrário do que se fez, por exemplo, no pedágio, onde que se entregou a empresas que não corresponderam e ninguém consegue mais exatamente retomar esse contrato, temos de esperar 25 anos, não é? Fazer com que esta empresa possa, da mesma maneira do que a Sanepar, que tem um capital social de 2,5 bilhões, nós termos imobilizado de 2, 3, 4, 5 bilhões, que seriam investimentos que se expandiriam na medida e na proporção da própria receita que as etapas de construção propiciassem. Eu poderia, talvez, até mostrar rapidamente nesse sentido, não é? Como pode se realizar no território de Curitiba, não é? A nossa previsão é de que, ao longo dos próximos 10 anos, uma empresa desse tipo deverá ter 5 bilhões de passageiros, e se nós colocássemos a R$1 a passagem, que seria o custo do sistema, não é? Nós teríamos uma receita de 5 bilhões, deixando uma margem de pagamento de investimentos da ordem de 2,5 bilhões, não é? Então, se eu puder... Com certeza, Germinal. Tá. O VT está no ponto, né? Seria talvez conveniente introduzir exatamente um vídeo que mostra os sistemas mais modernos, não é, que possam aclarar para o público, não é? Este sistema foi uma evolução de um sistema que existe no norte da França, que é a cidade de Lille, não é? Que foi feito em 4 anos, na época, em 1980 a 84, não é? Numa cidade histórica, portanto, bem mais complexa, não é? E este vídeo mostra a evolução tecnológica que se incorporam, não é? Que pode ser este tipo de veículo ou outros,
existe também o monotrilho, coisas desse tipo. O que é importante exatamente é a velocidade que o sistema pode dar com conforto, com redução de poluição atmosférica e sonora, não é? Porque são veículos que têm tração independente, cada um dos veículos, com motor elétrico, não é? O que faz com que nós pudéssemos, numa velocidade comercial de 60 km por hora, e quando digo comercial, pressupõe paradas de 3 km, não é? Durante um minuto, mais ou menos o tempo que tem entre cada composição, fazendo com que nós pudéssemos alcançar uma capacidade de movimentação dentro do território de Curitiba de mais de 300 mil pessoas em uma hora, que são as horas de pico, não é? Como nós estamos vendo, não é nenhuma novidade no cenário, mas a grande maioria dos países não mais usam o sistema enterrado, não é? Mesmo quando nós temos, além disso, um solo inapropriado, implicaria numa arqueologia urbana, sabendo como se inicia e quando para, o que tenderia a prejudicar o próprio desenvolvimento da cidade, que deve ser formado num sistema desse como um escudo de proteção à penetração de veículos da região metropolitana que demandam serviços em Curitiba ou que trabalham em Curitiba. Se eu pudesse, eu poderia mais ou menos mostrar como se pretende exatamente desenhar rapidamente quais são as finalidades disso. Gostaria, não é? Tá? por gentileza, que Wallace, se me permitir. Com certeza. Esteja à vontade. Tá? Então, nós teríamos mais ou menos o que seria um polo mais ou menos de 6 km de diâmetro, tendo o conhecimento que já temos com um terminal de ônibus, que atendendo a mais ou menos 3 quilômetros, não é? Nos dá mais ou menos 28 quilômetros quadrados no território de Curitiba. Se nós pegarmos no círculo estações no número de 13, não é? Aqui temos mais uma. Então aqui teríamos o Cabral, aqui teríamos o Centro Cívico, que são polos que demandam muitos deslocamentos. Aqui Vista Alegre, aqui Campina da Siqueira, aqui Fazendinha, aqui Pinheirinho, aqui Sítio Cercado, aqui Boqueirão, aqui Uberaba, então Boqueirão aqui, aqui se tivéssemos Centenário, Capão de Imbuia e aqui o Bairro Alto. Nós podemos ver que isto criaria um escudo de tal maneira que protegeria Curitiba, fazendo com que quem se destinasse dentro do centro, e isto obviamente complementado, aí sim, não é? Com, aqui temos o portão, aqui ficou,
Tá, o portão aqui e aqui no Uberaba, podendo nesse trecho ser, seja pela Avenida das Torres, tendo aqui o Parolim e aqui a rodoferroviária a alimentar a parte central. Isto pode ser aqui, passando, margeando o Rio Belém, saindo do Parolim, não é? Ou pela Avenida das Torres aqui diretamente e podendo ser prolongado no território vizinho de Curitiba. A ideia é que isso tenha 60 quilômetros, não é? Tendo esta parte de 40 quilômetros e esta parte aqui de 20 quilômetros, de dupla mão. Nós temos aqui estabelecido isso desta maneira. Então, nós teríamos 4 círculos aqui e o quarto aqui. A primeira etapa sendo esta, a segunda etapa aqui, a segunda etapa, onde que tem as maiores cargas e maiores demandas. Aqui nós teríamos então primeira, segunda e terceira aqui. Aí viríamos com a terceira aqui e, obviamente, na quarta fechando tudo, não é? Cada etapa dessa deve implicar um investimento de 750 milhões, dividido em 70% fixa, ou seja, elevados e estações, não é? E em cada uma dessas etapas que poderão entrar em produção, porque são etapas que podem funcionar no sistema circular aqui dos veículos, podendo automaticamente depois ir se complementando. Isto propicia que esta empresa de capital, do mesmo porte da Sanepar, volto a repetir, 2,5 bilhões de capital, não é? Que surgindo como empresa de economia mista, automaticamente nós passamos a ter, numa primeira etapa dessa, 150 milhões de passageiros ano. Nós, com a segunda etapa, chegamos a 300 milhões de passageiros ano. Aqui nós chegamos a 450 milhões de passageiros ano. E na quarta etapa, a 600 milhões de passageiros ano. Se nós verificarmos neste crescimento, que faz com que tenhamos aqui 420 mil passageiros dia, aqui 840 mil passageiros dia, aqui 260, não é? E aqui 1.680, tá? Passageiros dia. É extremamente factível, suportável, e se nós admitirmos que isto irá gerar uma receita de 150 milhões, 300 milhões, 450 milhões e 600 milhões em plena carga, podendo inclusive aumentar, automaticamente a parte que couber na geração de recursos do sistema, ele irá propiciar não somente o pagamento dos investimentos, mas sim o pagamento dos investimentos futuros na ampliação de um sistema.
Enquanto isso, nós apresentamos um metrô que sabemos que vai iniciar enterrado e não sabemos se ele vai surgir um belo dia para servir a sociedade curitibana. Não sei se deu para entender, não é? Com certeza. O que se pretende. É natural que, inclusive, possa surgir de um salto de qualidade do transporte coletivo uma retomada de uma capacidade de exportação de conhecimento de Curitiba, inclusive com a profissionalização e incorporação tecnológica que isso implicará. Curitiba é um dos melhores cartões até no mundo no setor. Só que nós não iniciamos ainda o século XXI. Há 12 anos vem sendo prometido a cada eleição e, infelizmente, nós não vemos surgir nenhum tipo de solução, não é? Nós estamos prometendo de novo. Germinal, tem muito assunto até para um próximo programa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, faltando alguns minutinhos. Eu gostaria das suas considerações sobre o programa e antes de nós encerrarmos, por gentileza. As considerações, as suas indagações foram excelentes. Não sei se eu pessoalmente consegui transmitir que é possível efetivamente termos um sistema, incorporar um sistema que proteja Curitiba, que cria esse escudo, e que venha a ser realizado sem maiores transtornos, porque o elevado contrário da escavação, até agora ninguém me explicou, por exemplo, o que vão fazer de 1 milhão de metros cúbicos que vão surgir dessas escavações. Não é? Não sei se vão aterrar o Barigui, o Parque Iguaçu, a arena, não sei, porque dá mais ou menos umas 10 arenas de solo. Se enchêssemos completamente a arena de terra, daria 10 vezes o volume da arena do material. Então, na realidade, no meu entendimento, existe alternativa, o processo eleitoral está em curso e eu espero que até se discute a necessidade, talvez, de um plebiscito, não é? Talvez a eleição seja para isso, mas ela poderia servir para outras definições. Germinal, muitíssimo obrigado mais uma vez. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós agradecemos a você, telespectador, pela sua audiência e até um próximo programa, se assim Deus o permitir. Muito obrigado.